Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos apresentar dois conceitos muito importantes, o conceito de função composta e de função inversa. Nós vamos iniciar com o conceito de função composta. Então, a composição entre funções é uma operação, certo? Entre duas funções. Então, eu preciso de duas funções, uma função f de x em y e uma função g de y em z, certo? E o que a função composta é? Eu vou fazer a composição de g composto com f, né? Vai ser uma função que liga diretamente de x a z, né? Vai de x em z, certo? A gente lê, né? G composto f, né? G composto f, vai associar então um elemento de x, né? Um x aqui qualquer, vai associar ao elemento g composto f de x, né? Que nada mais é do que aplicar a função g em f de x, ok? Graficamente funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um conjunto x, eu tenho aqui um conjunto y e eu tenho aqui um conjunto z, ok? Então, aqui no conjunto x eu tenho os elementos x1, x2, x3, por exemplo, certo? Aqui no conjunto y eu tenho, por exemplo, y1, y2, y3, y4, ok? E aqui no z eu tenho, por exemplo, z1, z2, z3 e z4, tá ok? Muito bem. Então, a primeira função, que é a função x, ela relaciona, né, o x1, vou colocar aqui, por exemplo, o x1 relacionado com o y1, o x2 relacionado, por exemplo, com o y3 e o x3 relacionado, por exemplo, com o y4, ok? Ou melhor, vou relacionar com o y3, tá? Com o y3, ok? Agora, por sua vez, essa é a ação da função f. Por sua vez, a ação da função g, né, é associar o y1, né, por exemplo, ao z1, o y2, por exemplo, ao z2, o y3, por exemplo, ao z3 e o y4, por exemplo, ao z3 também. Certo? Ok. Essa é a ação da função g. Agora, por sua vez, o que faz a função g composto com f? A função g composto com f, ela associa diretamente os elementos de x aos elementos de z, certo? Então, não vai ter essa intermediação de passar pelo y. Ela faz essa ligação direta, né? Então, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai ligar o x1 diretamente ao z1. Ela liga o x1 ao z1. Ela liga o x2, né? Percorrendo aqui o caminho, vai ligar o x2 ao z3, não é isso? Então, ela liga diretamente o x2 ao z3 e ela liga o x3 também diretamente ao z3. Então, ela faz essa ligação direta aqui também ao z3. Ou seja, como a gente tem poucos elementos aqui, eu vou exaurir aqui todas as possibilidades, né? Quem é o g composto com f, né, aplicado em x1? Quem é o g composto com f aplicado em x1? O g composto com f aplicado em x1, como a gente viu pela definição, é o g de f de x1, é o g aplicado em f de x1. Quem é o f de x1? Pelo nosso desenho aqui, o f de x1 é o y1. Então, isso é o g de y1
E quem é o g de y1? O g de y1 é o z1. É o z1. Certo? Então, quem é o g composto com f de x2? Pela definição, isso é o g composto com f de x2, mas quem é o f de x2? O f de x2 é o y3. Então, isso aqui é o g de y3, que por sua vez, né, que é o g de y3, é o z3. Então, é dessa forma, tá, que a gente vai trabalhar com a função composta. Ela pode ser vista como uma ação direta entre o conjunto x e o conjunto z. Perceba que uma condição para uma composição acontecer, né, para a função composta estar bem definida, a condição para ela estar bem definida é que o conjunto imagem de x esteja contido no domínio de g, porque senão não vai fazer sentido eu vou estar mandando elementos que não está no domínio da minha função g, e aí não tem sentido nenhum fazer essa composição. Então, para que exista, né, essa relação, aqui eu coloquei o contradomínio como sendo o domínio de g, então essa é uma maneira de garantir, porque a gente sabe que a imagem da função f é um subconjunto do contradomínio, então quando você repete que o contradomínio é uma maneira de garantir que a função composta vai estar sempre bem definida. Mas, em geral, eu não preciso ter esse contradomínio igual a esse domínio. Então, em geral, para fazer sentido, eu devo sempre exigir que, para a função composta, né, estar bem definida, né, é bem definida, né, bem definida. Isso aqui é uma observação, tá? É bem definida, né? Quando eu tiver a imagem da minha função f contida no domínio da minha função g. Ok? Então, essa é uma condição que deve ser observada quando eu vou fazer uma composição de funções. Perceba que aqui, por exemplo, em geral, eu não poderia, né, fazer a função f composto com g, uma vez que a função g manda no conjunto z, e eu não sei, né, se existe nenhuma relação entre o conjunto z e o conjunto x. Pelo fato aqui do conjunto z ter 4 elementos, na realidade a gente já percebe que ele não pode estar contido no conjunto x porque ele tem um elemento a mais. Então, de fato, aqui seria um caso onde a função g composto com f está bem definida, porém a função f composto com g não estaria bem definida, ou seja, não faz sentido. Ok? Então, antes de fazer a composição, a gente tem que observar se de fato isso daqui ocorre, né, para a gente poder realizar essa operação. Muito bem. No caso especial, onde eu puder fazer a composição, né, da minha g com a minha função f, né, e isso for, o resultado disso for a função identidade, o que é a função identidade? É a função que associa a cada elemento, né, e a ele mesmo. Ou seja, né, se eu pegar aqui, por exemplo, a função identidade de um conjunto x, aí tem que ser no próprio conjunto x, o que ela faz? Ela associa cada elemento, né, quem é id de x é o próprio x, ok? Então, essa é a função identidade. Quando, então, eu pego uma função e componho, né, uma g com f e obtenho a função identidade, a gente pode dizer duas coisas. A gente pode dizer que a g possui uma inversa à direita, né, porque eu compus aqui o f pela direita, ou que o f possui uma inversa à esquerda, porque eu compus aqui o g pela esquerda. Então, isso aqui é equivalente a dizer, né, o seguinte, que g admite inversa, né, inversa à esquerda, certo? Justamente porque eu compus e voltou para a identidade, né? Perdão, à direita, né? G possui a admite inversa à direita, ok? Né? O que é equivalente também a dizer que f admite inversa à esquerda, ok? Então, quando isso ocorrer, a gente diz isso.
Além disso, né, se fizer sentido a gente compor f com g e isso também for a identidade, né, a gente chega à conclusão de que g admite o inverso à esquerda e que f admite o inverso à direita. Se essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, né, se eu tenho o inverso à esquerda e se eu tenho o inverso à direita, isso significa que g é uma inversa, ou melhor, eu vou dizer que tanto f como g são funções inversíveis, certo? Então, a conclusão quando essas duas coisas ocorrem é que f e g são inversíveis, certo? E eu posso dizer, além disso, que g é f a menos 1. Eu vou utilizar essa notação, tá? F a menos 1, ou seja, que g é a inversa de f. Equivalentemente, isso significa dizer também, se g é a inversa de f, significa dizer que f é a inversa de g. Ou seja, o conceito de função inversa está intimamente ligado à ideia de que você tem que possuir uma inversa à esquerda e uma inversa à direita. E aí, quando isso acontece, significa que essa sua inversa à esquerda e à direita, na verdade, é a mesma função. Em geral, isso não precisa ser igual, tá? Em geral, você pode ter inversa à direita sem que tenha inversa à esquerda e vice-versa. Mas quando você tem as duas, aí obrigatoriamente elas têm que ser iguais e aí uma função vai ser a inversa da outra. Uma condição para que a gente possa garantir a inversibilidade à esquerda e à direita está relacionado diretamente com os conceitos de injetividade e sobrejetividade. Então, eu não vou demonstrar esse resultado, mas um teorema que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar para garantir a existência de inversa à esquerda e à direita é o seguinte. É um teorema muito importante, certo? É um teorema muito importante, que diz o seguinte, uma função f, né, possui inversa à direita, né, se somente se a função for sobrejetora, né, se f é sobrejetora, certo? Já vai possuir, né, possui uma inversa à esquerda, se somente se ela for o quê? Se ela for injetora. Agora, se ela for injetora e sobrejetora, significa que ela é o quê? Significa que f é bijetora. Que f é bijetora. Agora, se ela é injetora e sobrejetora, ou seja, se ela é bijetora, então significa dizer que f possui inversa, simplesmente. Possui inversa. Ok? Então, a função inversa, ela vai existir sempre que a minha função for bijetora. Então, a partir da próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos, né, sobre função composta e sobre função inversa. Tá ok? A gente se vê então no próximo vídeo.